Bom, a vida aqui fora é o reflexo do diálogo aqui dentro. Eu ia começar falando sobre isso. Lilian, que insight que você teve agora? Me conta aí. É pra começar mesmo? Mas já comecei. Então vai de novo. É porque eu pensei em outra coisa. Trabalho o autoconhecimento. A vida aqui fora é o reflexo do diálogo aqui dentro. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Também pode ser visto como a perspectiva que você tem cria a sua realidade. Né? Que é exatamente o diálogo que está aqui dentro, ele vai gerir, né? Criar nossas emoções, vai criar nossas ações, que vai então criar o mundo que está ali fora. O primeiro processo, o primeiro passo para você ter uma comunicação saudável, uma relação saudável, é você cuidar de tudo que está dentro de você. Porque se eu vou refletir aquilo que está dentro, em tudo que eu faço e falo, no comportamento que eu tenho, dentro tem que estar muito bem ajustado, né? Porque se tá uma confusão aqui, você vai só criar confusão do lado de fora. Quando a gente está com o equilíbrio, não o equilíbrio, né? Uma palavra um pouco subjetiva, mas quando a gente está, né, mais organizado e mais claro do que a gente quer, de que a gente é, né, dessa autoconhecimento, a gente consegue ter mais controle ao criar coisas do lado de fora. E aí entra o impacto que o autoconhecimento faz na nossa vida, seja dentro das nossas relações pessoais ou profissionais, como também no jeito em que a gente vive e se relaciona com a gente. E eu creio que uma das coisas que determina, inclusive, esse processo de uma abordagem mais saudável na comunicação é a gente ter tranquilidade de se comunicar com a gente, aprender a se amar, aprender a se olhar com um olhar de compaixão, de cuidado, de respeito. E aí a gente processa o feedback, o impacto do outro, até de uma forma mais positiva e leve, né? Essa palavra compaixão, para mim, nos últimos meses, está sendo a mais usada. Porque eu percebi realmente que quando a gente tem compaixão com a gente mesmo, a gente não nos critica, né? A gente nos entende, a gente nos permite fracassar ou não ser esse ideal perfeito que às vezes a gente quer ser, né? A gente começa a entender que, peraí, se eu sou assim, o outro também é. Então, ao ter compaixão comigo, eu também entendo que o outro, por fora é uma coisa, por dentro é outra coisa. Sim. Né? Então, a gente começa a relacionar com as pessoas de uma maneira completamente diferente. Isso por quê? Porque você está mudando as comunicações internas, né? O diálogo. Ao você ter compaixão com você mesmo, você muda o seu diálogo interno. Ao mudar o seu diálogo interno, você está mudando, né, o que você está criando no mundo ali fora. O comportamento, a comunicação, né? E aí vale pensar e refletir como tem andado a minha comunicação interna, como é que eu me comunico comigo quando existe, né? E se existe, assim, que às vezes consciente, existe, né? É verdade. Se você está consciente de que essa comunicação existe, porque muitos de nós não estamos, e a gente só critica, a gente só julga, né? A gente acha que a gente tem que ser o perfeito, que a gente não pode dar errado, né? Principalmente porque a gente só vê o lado de fora das pessoas, então a gente compara o nosso interior com o exterior das pessoas. Né? Então, se a gente tem primeiro esse passo, né, de estar consciente de que existe esse diálogo, e depois qual que é esse diálogo, né? É um diálogo que está me ajudando ou um diálogo que está me limitando de alguma maneira? Para depois começar, né, a conscientemente mudar esse diálogo para ter relações e ter resultados diferentes. Eu falo que para a gente ter uma vida mais leve e equilibrada, mesmo com essa subjetividade do equilíbrio, a gente precisa passar pelo processo de autoconhecimento. Porque a gente passa a se permitir, passa a entender, inclusive, a importância que a gente tem e ter esse olhar de cuidado, né? Esse respeito, essa lupa pra gente. E quando você olha para você, não quer dizer que é só você. Né? E o autoconhecimento, a ideia que se tem por algumas pessoas é que você acaba virando o centro, e na verdade você não é o centro, você também é alguém. Então o olhar de compaixão, de autocuidado, de autoestima realmente saudável é esse olhar. Eu também olho para mim, eu também entendo que para eu poder conseguir ser uma pessoa melhor para as minhas relações e para o meu mundo externo, eu tenho que primeiro ser uma pessoa melhor para mim. Porque se eu não consigo ficar sozinha comigo,
se eu não consigo me olhar, né, de um jeito agradável, ainda que eu tenha as minhas limitações, ainda que eu consiga nunca avaliar. vai ser perfeito. A gente Essa nunca vai ser conversa perfeito. interna nunca vai ser 100% positiva, né? Mas pelo menos você ter sabe o que está de ruim e de errado, e aí você segue, né? Exatamente. E autoconhecimento, né? Quando eu descobri que nos autoconhecer era uma coisa, era tipo, eu posso me autoconhecer, isso existe, né? Minha vida mudou 100%. Né? Primeiro que a gente começa a tomar essa responsabilidade, né? de quem eu sou, quem eu quero ser, e nos entender, a gente para de julgar, achar que eu sou assim, mas peraí, eu estou assim, né? Eu estou me autoconhecendo e eu sei que com esse pensamento de crescimento eu posso me tornar uma outra pessoa. Né? Não simplesmente esperando que aconteça, mas tomando essa responsabilidade para fazer essa mudança. Né? E só de conhecer minha cor favorita, não, a gente pode começar no básico, né? O que eu gosto de comer. Tem gente que não sabe nem o que gosta de comer. É. O que é a cor favorita, o que gosta, o que é ruim, o que não é ruim. E só de você começar esse autoconhecimento, né, superficial, você já começa a ter entendimentos da sua vida que você não tinha antes. Você começa a se apresentar de uma maneira totalmente diferente, muito pela identidade que você começa a construir. Né? Que muitos de nós, a maioria de nós, a gente não aprende a nos ver como uma identidade, a gente simplesmente vive, começa a viver. E o autoconhecimento é você catar todas essas peças de identidade e construir, né, essa pessoa, esse ser que você é, e se apresentar como essa pessoa, né? Ter certeza de quem você é ou de quem você quer ser. Sim. E ao se apresentar assim, né, muda tudo, muda a relação, muda... Você tem mais autoconfiança, você adquire com certeza mais performance no seu comportamento, e isso vai gerar um resultado mais satisfatório. Então, fica aí a avaliação e a percepção de identificar como é que está a sua comunicação externa. Ela está saudável ou ela está cheia de coisas que limitam você a ter relacionamentos saudáveis e a ter uma comunicação melhor? E aí, se você identificar a necessidade, trabalhe o teu autoconhecimento. Trabalhe o autoconhecimento.